De onde viemos? Por que estamos aqui? E qual o sentido de tudo? Nada que era nada e não era nada ao mesmo tempo, se desequilibrou e surgiu o universo. É possível haver geração espontânea, é possível um ser de espécie não X gerar um de espécie X. Fomos criados por aliens de Saturno. Não. O universo é muito mais do que apenas matéria e acaso. E o que está por trás de tudo isso pode muito bem ser uma força maior. Bem-vindo ao Refutando o Ateísmo. O argumento cosmológico diz que tudo que a gente vê ao nosso redor tem uma causa. Tipo, se você vê uma árvore crescendo, é porque ela foi plantada ou germinou de uma semente, né? Então a mesma lógica se aplica ao universo. O argumento cosmológico parte do princípio de que se o universo está aqui, deve ter uma causa que o fez existir. Tipo, não dá pra simplesmente dizer, ele apareceu do nada. Isso é meio estranho, né? Então a pergunta é, o que foi que causou o universo a existir? Agora vem a parte interessante. Os defensores do argumento cosmológico dizem que essa causa que fez o universo existir não pode ser apenas mais uma coisa que existe dentro do universo, porque se fosse assim, você acabaria caindo num loop infinito de quem criou isso, quem criou aquilo. Entendeu? Então tem que ser algo fora do universo. Algo que não precisa de uma causa para existir, porque é a própria causa de tudo. E é aí que muita gente associa essa causa a Deus, sacou? Porque é algo que está além do que a gente pode ver ou entender completamente, mas que deu origem a tudo que a gente conhece. Tem gente que diz que o argumento cosmológico está cometendo uma falha de raciocínio chamada falácia da composição. Eles argumentam que só porque todas as partes do universo têm uma causa, não significa que o universo como um todo também precisa ter uma causa. Mas não é bem assim. A ideia é mais sobre o princípio de que tudo que começa a existir tem uma causa, e não sobre assumir que o todo é igual às partes. Não entendeu? Então calma lá. A falácia da composição diz que essa ideia seria como dizer que se todas as peças de um quebra-cabeça são pequenas, então o quebra-cabeça inteiro também deve ser pequeno. No entanto, o argumento cosmológico não está afirmando que o todo é igual às partes. Assim como cada peça de um quebra-cabeça tem uma causa para existir, alguém que a fabricou, por exemplo, concluímos pela lógica que o universo como um todo também deve ter uma causa para sua existência, mesmo que seja algo além de suas partes individuais. O argumento teleológico é meio que uma reflexão sobre como as coisas do universo parecem ter um propósito ou um plano por trás delas, sabe? Tipo, quando a gente olha para a natureza, vê toda essa ordem e complexidade, e aí pensa, será que tudo isso foi só uma grande coincidência? Ou será que tem alguém planejando tudo? Imagine que você está olhando para um relógio. Você não pensa que ele se montou sozinho, né? Você entende que alguém inteligente o projetou e o montou como um propósito específico, mostrar as horas. Então o argumento teleológico é mais ou menos isso, mas aplicado ao universo como um todo. Quando a gente olha para as coisas, como o funcionamento perfeito do corpo humano, a precisão dos movimentos dos planetas, ou até mesmo a beleza das flores, fica difícil acreditar que tudo isso é apenas fruto do acaso. Eles argumentam que essa ordem e complexidade sugerem a existência de um planejador inteligente por trás de tudo. Mas Eli, muitas das coisas que parecem ter um propósito podem ser explicadas por processos naturais, como a evolução. É verdade que a evolução e a ciência explicam muitas coisas legais sobre como as coisas funcionam no universo, como o desenvolvimento do olho humano ao longo de milhões de anos. E isso é bem incrível. Mas veja bem, isso não refuta o argumento teleológico. Na verdade, esse argumento não está negando a existência de processos naturais e científicos por trás das coisas. Eles apenas sugerem que esses processos são parte do plano maior de um ser inteligente. Mas às vezes a gente vê coisas ruins da natureza que parecem meio bagunçadas ou imperfeitas. Tipo, tem terremotos, tsunamis, doenças. Se tudo fosse planejado por um ser inteligente, por que teríamos coisas assim? Sobre as coisas ruins da natureza, tipo terremotos e doenças, cada religião e doutrina tem a sua explicação para isso. Mas o argumento teleológico sem nenhum viés religioso diz que isso faz parte de um plano maior que a gente não consegue entender completamente. Por exemplo, um terremoto pode ser devastador, mas também pode ajudar a liberar a pressão nas placas tectônicas e manter o equilíbrio do planeta Terra.
O argumento moral é meio que uma reflexão sobre de onde vem o nosso senso de certo e errado, saca? Tipo, por que a gente tem essas noções de moralidade? Como não mentir, não roubar, tratar os outros com respeito, essas coisas todas. Essas noções de moralidade não podem simplesmente surgir do nada, né? Tem que haver uma base sólida, algo além de nós mesmos, que define o que é moralmente certo e errado. Se a gente vê alguém maltratando um bichinho indefeso, a maioria de nós sente que isso é errado, né? Mas por quê? O argumento moral diz que isso vem de algo maior, uma fonte de moralidade que transcende a nossa própria opinião ou cultura. Essa fonte de moralidade só pode ser Deus. Porque se não tem algo lá em cima, uma lei divina ou algo do tipo, então de onde vem esse senso de moralidade que a gente tem? E mesmo que a moralidade possa surgir da nossa empatia e compaixão pelas outras pessoas, isso não significa que Deus também não seja a fonte da empatia e compaixão. Tipo, quem garante que esses sentimentos não foram colocados em nós por um Criador? E quanto ao fato de algumas pessoas serem éticas sem acreditar em Deus, isso mostra que a moralidade pode ser praticada sem necessariamente a crença em algo maior, mas não exclui a possibilidade de que ela tenha uma base divina, pois o argumento em nenhum momento diz que é necessário acreditar em Deus para estar conectado com essa fonte moral. Portanto, existe uma espécie de senso moral inato dentro de cada um de nós. É como se todos, independentemente de onde venham ou das crenças que tenham, compartilhassem algumas noções básicas do que é certo e errado. Se a gente olhar ao redor do mundo, vai perceber que muitas culturas têm princípios morais semelhantes, como não matar, não roubar, tratar os outros com respeito. E isso sugere que esses valores são universais. Se esses princípios morais são tão comuns entre diferentes grupos humanos, então deve haver algo mais do que apenas convenções sociais ou educação que os influenciam. Talvez seja algo mais profundo, tipo uma consciência moral compartilhada por toda a humanidade. Um exemplo seria se a gente olhasse para as histórias antigas de diferentes culturas ao redor do mundo. Muitas delas têm ensinamentos morais semelhantes, como valorizar a honestidade ou ajudar os mais necessitados. E isso sugere que esses valores estão presentes em toda a humanidade, independentemente de diferenças culturais. Então, se a gente vê essas noções morais básicas em tantas culturas diferentes, logo isso meio que sugere que elas são parte fundamental da nossa natureza como seres humanos. Apesar das diferenças culturais, todos compartilhamos um senso básico do que é certo e errado. O argumento da alma imortal é tipo uma ideia que diz que a gente tem uma parte de nós que é eterna. É como se tivéssemos uma alma, que é meio que a nossa essência, e que continua existindo mesmo depois que o corpo morre. A alma é responsável por coisas como a consciência, a personalidade e até mesmo os sentimentos. É meio que o nosso eu verdadeiro, que não se limita ao corpo físico. E aí, a ideia é que se a gente tem uma alma que continua existindo mesmo depois que a gente morre, então isso abre as portas para a existência de algo além da vida terrena, tipo uma vida após a morte, ou um plano espiritual. O argumento da causalidade formal é uma ideia que meio que questiona de onde vem a ordem e a estrutura do universo. É como se a gente olhasse para as coisas ao nosso redor e se perguntasse: por que tudo funciona tão certinho? Com leis e padrões bem definidos, o universo parece ser organizado de uma forma bem inteligente. Os defensores desse argumento olham para as coisas como as leis da física, os padrões matemáticos e até mesmo a forma como os átomos se organizam para formar as moléculas. Eles dizem que tudo isso parece seguir uma ordem e uma estrutura muito precisa, como se fosse resultado de algo mais do que simplesmente acaso. Um exemplo é o movimento dos planetas no espaço. É meio incrível como os planetas seguem suas órbitas certinhas ao redor do Sol, e isso não pode ser apenas coincidência, mas sim resultado de alguma forma de ordem ou plano por trás de tudo. Então, se a gente vê essa ordem e estrutura no universo, deve haver algo que cause isso, algo que dê forma e sentido a tudo que vemos ao nosso redor. O argumento da contingência tenta entender por que as coisas existem da forma como são, sabendo que poderiam ser diferentes, ou nem existir. Os defensores desse argumento olham para tudo ao nosso redor e dizem: poxa, por que esse universo existe do jeito que é? Por que as coisas são assim e não de outra forma? Ou simplesmente não existem? Tudo no universo parece depender de alguma outra coisa para existir, e essa coisa por sua vez depende de outra, e assim por diante. É como uma grande cadeia de dependência, onde cada coisa precisa de algo anterior para existir. Um exemplo seria a água. Ela precisa do hidrogênio e do oxigênio para existir, e esses elementos precisam de reações químicas para existir, e assim por diante. É uma dependência sem fim. E aí a ideia é que se tudo no universo parece depender de algo anterior para existir, então pode haver algo lá no início de tudo que não precisa de nada além de si mesmo para existir. Algo que seja a causa de tudo, mas que não tenha uma causa própria. O
O argumento da hierarquia dos seres diz que tudo no universo parece seguir uma ordem, uma espécie de escada. Existem umas coisas mais simples, tipo os átomos e as moléculas, e outras mais complexas, tipo os seres vivos, incluindo a gente. E por que essa ordem? Por que as coisas são organizadas dessa forma, em vez de serem todas iguais? Essa ordem sugere que tem algo lá em cima da escada, algo que é mais perfeito, mais puro, mais poderoso do que o resto das coisas. Algo que meio que puxa as cordas e mantém tudo funcionando do jeito que é. Um exemplo seria a gente olhar pro céu e ver as estrelas. Elas são tão grandes e poderosas, e a gente é tão pequenininho perto delas. Então, é como se as estrelas estivessem lá em cima na escada, enquanto a gente tá lá embaixo. E se a gente percebe essa hierarquia dos seres, então pode haver algo lá em cima que é a causa de tudo, que dá ordem e sentido para toda essa escada. Já o argumento da necessidade da razão reflete sobre o papel importante que a nossa capacidade de pensar e raciocinar tem na nossa vida e no universo. Cara, se a gente parar pra pensar, a razão é essencial em tudo que a gente faz, desde tomar decisões simples do dia a dia até entender os mistérios mais profundos do universo. A razão tá sempre lá, guiando a gente. Então, se a razão fosse apenas uma ilusão ou algo secundário, a gente não veria tanta importância dada a ela em todas as áreas do conhecimento humano, tipo a ciência, a filosofia, a matemática. Todas elas dependem da nossa capacidade de raciocinar de forma lógica e coerente. Um exemplo seria se a gente olhasse para os grandes avanços da humanidade, tipo a descoberta da eletricidade ou o desenvolvimento da medicina. Tudo isso foi possível porque as pessoas usaram a razão para entender o mundo ao nosso redor e resolver problemas complexos. Então, se a razão é tão crucial em tudo que a gente faz, logo, isso meio que sugere que ela não é apenas uma característica casual ou acidental da nossa existência, mas sim algo que faz parte da natureza fundamental do universo. O materialismo é uma visão de mundo que diz que tudo que existe é feito de matéria. Tipo, tudo que a gente vê, toca e sente é só um monte de átomos e moléculas se juntando de formas diferentes. Não tem nada além disso, segundo os materialistas. Mas olha só, o materialismo é meio limitado, porque ignora ou desconsidera completamente outras partes da nossa experiência humana. Como é que a gente explica o fato de a gente pensar, sentir, ter experiências conscientes só com base em átomos e moléculas? É meio complicado explicar coisas como amor, empatia, criatividade e até mesmo o próprio ato de pensar só com base em matéria. O materialismo não consegue explicar completamente a nossa experiência humana, especialmente quando se trata de coisas como a consciência. É verdade que o cérebro está envolvido em todo o processo, mas ele não explica tudo. Tem coisas na nossa experiência, como os sentimentos de amor, beleza e até mesmo a sensação de eu, que estão além da simples atividade cerebral. É como se houvesse algo mais. Então, mesmo que o materialismo dê uma explicação científica para essas coisas, ainda tem algo além da matéria que influencia a nossa experiência humana. É como se a gente estivesse tentando encaixar um quebra-cabeça, mas sempre faltasse uma peça. O reducionismo biológico é uma ideia que diz que tudo que a gente é e faz pode ser explicado só pelas leis da biologia. É como se todas as nossas emoções, pensamentos e comportamentos fossem só resultado das nossas células e processos biológicos no corpo. Porém, o reducionismo biológico é meio simplista demais, porque ignora outras coisas importantes que influenciam quem a gente é e como a gente age. Uma das críticas é sobre a mente e a consciência. Tipo, o reducionismo biológico diz que tudo isso é só resultado de neurônios disparando no cérebro. Mas será que é só isso mesmo? Tem muita coisa na nossa experiência humana, como sentimentos, intuições e, novamente, a sensação de eu, que estão além da simples atividade cerebral. Outra crítica é sobre o ambiente e a cultura. Mesmo que a biologia tenha um papel importante na formação de quem a gente é, a nossa personalidade e comportamento também são muito influenciados pelo ambiente que a gente vive, pela nossa educação, pelas nossas experiências sociais e por aí vai. E isso tudo não é só biologia. O reducionismo biológico, assim como o materialismo, também é limitado e não consegue explicar completamente a complexidade da experiência humana. É como tentar entender um quadro olhando só para um pedaço dele, e aí você acaba perdendo o quadro todo. O positivismo lógico é uma ideia que diz que só dá para saber alguma coisa se puder ser comprovada cientificamente, onde tudo que não pode ser observado ou medido de alguma forma simplesmente não existe. Mas olha só, o positivismo lógico é radical demais. Ele acaba excluindo muitas outras formas de conhecimento que não se encaixam no modelo científico tradicional. Uma das críticas mais comuns é sobre questões que envolvem valores, ética e até mesmo a própria filosofia. Tipo, como você vai provar cientificamente se é certo ou errado ajudar alguém, ou se existe um propósito maior na vida? Essas coisas são meio subjetivas e não dá para medir com um tubo de ensaio. Outra crítica é sobre a própria autocontradição do positivismo lógico.
Ele diz que só dá para saber coisas que podem ser comprovadas cientificamente, mas isso mesmo não é uma afirmação científica, é mais uma crença ou filosofia. Então é mais ou menos isso. As críticas ao positivismo lógico sugerem que ele também é limitado e não consegue abranger toda a complexidade do conhecimento humano. Então, depois de explorar esses argumentos todos, fica aquela sensação de que a vida é muito mais do que simplesmente acordar, trabalhar e dormir, né? Tem algo maior por trás de tudo isso, algo que nos conecta e nos faz pensar sobre o que realmente importa na vida. Deixando claro que eu sou bastante cético em relação a qualquer coisa. Eu fundamento os meus posicionamentos em probabilidades, estatísticas, evidências e raciocínios lógicos. Em nenhum momento eu fui condicionado por sentimentalismo ou quaisquer fatores externos a pensar como eu penso. Pelo contrário, foi questionando tudo e estudando que eu concluí certas opiniões que podem ser mudadas se me provarem que estão erradas, o que ainda não ocorreu. Dito isso, quem somos nós? Por que estamos aqui? E qual o nosso papel nesse universo imenso? Bom, teve um homem que disse ser o próprio Deus encarnado na Terra. Ele não só deu ensinamentos sábios, como também fez milagres inexplicáveis. Depois, se entregou para ser torturado e morto da pior forma, por amor à humanidade, e simplesmente ressuscitou depois de 3 dias, com relatos de várias pessoas vendo ele vivo após sua morte, e sua tumba estando vazia. Tudo isso documentado por historiadores religiosos e ateus, judeus e romanos, que nunca se encontraram, mas relataram os mesmos eventos. É inegável que o Jesus histórico existiu. A pergunta é, ele era louco, oportunista ou Deus? Se ele era louco, como podia ser tão eloquente e ter uma ótima oratória e tanto conhecimento, além de fazer tantos milagres? Se ele era oportunista, por que negou poder, riquezas, reconhecimento e ainda se entregou para ser morto da pior forma possível? Só restou uma opção plausível e cabe a cada um apostar ou não nela. Jesus, quem quer ver o reino dos céus tem que nascer de novo. And his name is Jesus, and he's changed my life. God is real. First off, I want to thank God. Put God first.